Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Mais de 7.200 mortes por Covid no Espírito Santo. Médicos que trabalham na linha de frente estão assustados com o crescimento no número de óbitos no estado. A Covid-19 atinge com gravidade os jovens, pessoas que não têm nenhuma doença. É o momento mais crítico da pandemia. E como foi o fim de semana, nem todos cumpriram o combinado. Nas praias, o movimento foi grande no domingo de sol. Transporte público somente para profissionais da saúde. Os coletivos não entram em todos os bairros. É preciso se deslocar até os terminais. No comércio, maioria das lojas fechadas, supermercados e padarias abertas. O TN1 te mostra o que pode funcionar e o que deve continuar fechado essa semana. Auxílio emergencial estadual. Tire as suas dúvidas sobre o benefício anunciado pelo governo do estado. Previsão de chegada de novas doses de vacina contra a Covid e a imunização de idosos acima de 65 anos. Fique atento ao calendário na sua cidade. Veja ainda o choro desesperado de uma jovem que está traumatizada. Ela foi vítima de um homem que pediu informações na rua e acabou praticando ato sexual na frente dela. Ex-goleiro da Desportiva morre vítima de acidente em Vila Velha. Augusto Freitas era passageiro, foi arremessado para fora do carro. E a corrente de oração para as vítimas do coronavírus. Do lado de fora de um hospital em Vila Velha, fiéis cantaram e pediram a cura dos pacientes internados. Sermos inundados por tua glória. Glória a Deus. Vem com a gente, TN1 volta já já. Estamos de volta, agora 11h42. A semana começa com trabalhadores se virando como podem para chegar ao trabalho. É que o transporte coletivo está suspenso até o dia 4 de abril. Pois é, os ônibus só podem circular levando profissionais da saúde. Essa é uma das restrições mais severas que começaram a valer ontem aqui no estado. A segunda-feira começou com o trabalhador no ponto, preparado para seguir para a luta da semana. Só que de Transcol, claro que não, né? Tudo foi na base do esquema da empresa mesmo. Estou aqui aguardando, a empresa contratou um ônibus, estou aqui aguardando passar para mim ir para o trabalho. Mesmo com a falta de ônibus, a gente precisa trabalhar. Aí eles fizeram um esquema de carro, mas se não fosse isso, ia ganhar falta ou pagar num sábado, né? Os ônibus do Transcol trazem a inscrição Especial Saúde. O recado é esse, então não adianta tentar embarcar nos coletivos se não for profissional da saúde. Já os terminais estão assim, vazios. Embarcando e desembarcando aqui só mesmo a galera que trabalha em hospitais. Jéssica, por exemplo, está indo para o Hospital das Clínicas. Sim, aglomeração, eu acho que é muito válido essa semana dar uma diminuída, os casos aumentaram bastante. E eu estou muito mais confortável em ir sem aglomeração, poder fazer o meu serviço, do que porque realmente estavam caos os ônibus. É inevitável, só pegava ônibus muito cheio, tanto para ir quanto para voltar, assim. E esse primeiro dia útil de ônibus vazios foi uma maravilha, principalmente para quem está saindo de um plantão de 24 horas. O pessoal que fica em casa, eles não estavam ficando. Aí o que acontecia? A gente chegava no terminal, isso aqui estava lotado, e dentro do ônibus não tinha nem lugar para a gente sentar, às 7 horas da manhã. E hoje não, hoje vai mais vazio, como vocês podem ver, tá mais tranquilo para a gente pegar assim. Agora vai diminuir a aglomeração e vai diminuir mais doenças no estado, né? Porque tem muito doente. Atualmente a frota do sistema Transcol tem aproximadamente 1.500 ônibus. E durante essa semana é esse cenário que a gente vai ver aqui, ônibus parados, enfileirados nas garagens. Vai ser assim pelo menos para o público em geral até o dia 4 de abril. São ao todo 200 veículos destinados para profissionais que atuam em hospitais públicos, filantrópicos e privados, além de unidades de saúde e pronto atendimentos. Para que o pessoal da saúde possa embarcar ou entrar nos terminais, é preciso mostrar uma identificação profissional. Então, você já sabe, né? Se você não for da área da saúde, vai ter que se virar como pode. Porque se não fosse isso, a gente ia ficar devendo o dia, né? Aí é pior ainda? É pior ainda, com certeza, porque a gente precisa trabalhar, infelizmente, né?
Olha, alguns profissionais da saúde têm relatado dificuldade com o transporte desde ontem. Isso porque os coletivos não estão entrando nos bairros. Então, a solução tem sido pagar um transporte particular até o terminal. A Secretaria de Mobilidade informou que, neste período, não será possível a circulação de outras linhas, como as alimentadoras que circulam nos bairros. Assim, a orientação é para que os passageiros busquem um desses eixos para realizar o embarque. Olha só, o domingo foi de sol, um calorão, né? E não teve jeito não, tá? Muita gente desrespeitou o decreto e foi à praia. Em Vitória e Vila Velha, Bruna, teve fiscalização, barreiras no estacionamento, mas não foi o suficiente para evitar as aglomerações. Domingo, os ônibus circularam pela Grande Vitória com um novo letreiro, incluindo a palavra saúde, indicando que aquele veículo era específico para atender os profissionais ligados aos hospitais. Era o primeiro dia do decreto, que vale por uma semana, com ações mais restritivas do governo do estado. E uma das restrições é a não circulação dos coletivos para a população. E entre as outras estão também os acessos à praia, para evitar aglomeração. Em Vitória, o acesso aos estacionamentos à beira-mar foram fechados com barreiras de concreto. Em Vila Velha, os estacionamentos não foram fechados. Mesmo assim, eram vistos poucos carros estacionados. No domingo específico, no final de semana, a gente estava utilizando algumas blitz educativas. Agora a gente vai fazer uma barreira sanitária, vamos deslocar ela dos locais de entrada da cidade para a orla, além de bloquear os estacionamentos a partir da segunda-feira, logo cedo, né? Domingo para segunda a gente vai fazer essa tarefa, bloqueando os bolsões de estacionamento. Esse carro está passando por toda a orla aqui da Praia da Costa para avisar os moradores das novas medidas restritivas ditadas pelo governo. O Corpo de Bombeiros está fazendo a sua parte, fiscalizando a orla. E olha, de acordo com o Coronel Paiva, em dias como esse, ensolarados, sol a pino, sem nuvem no céu, tem muito menos pessoas na praia do que em dias normais como esse. Ou seja, a população está aderindo aos poucos às normas restritivas. Uma conscientização que em Vitória foi ainda maior. Na curva da Jurema, o sol forte e convidativo e quase ninguém nessa faixa de areia, a mais badalada em dias normais. Não se sabe se a falta dos ônibus contribuiu ou se a consciência de impedir o caos ainda maior na saúde ou se os dois falaram mais alto. Em Camburi, o número de pessoas circulando era ainda maior. Alguns, inclusive, teimando em não acatar as normas de segurança, ainda estavam sem máscaras. De acordo com o comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, uma equipe de mais de 5.000 agentes estão se revezando incansavelmente na fiscalização. O governo está com as equipes integradas, né, desde o início, isso já vem há mais de um ano. Neste momento específico de risco extremo, o governo do estado está empenhado aqui com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros Militar. Até agora nós temos aí mais de 6.000 agentes empregados nesses 9 dias de operação, desde a decretação lá do risco extremo até o presente momento. O comandante explica que esportes individuais não estão proibidos, mas lembra também que estar saudável hoje é uma ação onde cabe a um cuidar do outro. Pode fazer sua atividade física, até porque vir à praia não está proibido? Pode fazer, posso correr isoladamente, posso nadar, posso fazer minha caminhada, mas evitem vir e ficar à praia em momentos de lazer neste momento. Se resguardem. Esse é o nosso aconselhamento. Bom, a Prefeitura de Vitória informou que na manhã deste domingo, fiscais da Prefeitura abordaram ambulantes pela cidade, evitando o descumprimento das normas em vigor. Em Vila Velha, a gente viu aí na reportagem da Suzy que hoje já tem barreira impedindo o estacionamento ali na praia. Olha, aqui no estúdio com a gente a médica infectologista Carolina Salume. Ela postou um vídeo nas redes sociais onde faz um desabafo. É o relato de quem vive diariamente o que muita gente ainda não se deu conta. É isso mesmo, a velocidade dos casos que terminam em morte é assustador. Boa tarde para a senhora, doutora. A situação é mais grave do que a gente pode imaginar, não é? Sim, a situação é mais grave do que a gente pode imaginar. As pessoas que estão de fora, né? A gente que está lá na ponta, a gente que está no hospital, a gente que está acompanhando os pacientes todos os dias, a gente tem essa noção.
mas a gente observa que a população não tem essa noção, né? Pessoas até da nossa família, amigos, né, que são amigos próximos nossos, a gente observa que não tem essa noção. E realmente o vídeo foi para isso, né? Foi para mostrar que realmente a situação é muito grave. A gente chegou no momento assim de estar muito assustado, diferente até do que ocorreu em 2020, né? A sensação é que é uma nova pandemia, que é diferente. Perder idosos é muito difícil, né? Perder obesos e pacientes com comorbidades é muito difícil, mas quando você começa a receber aquele pai de família, pai de crianças pequenas, né? Aquele jovem completamente saudável, muda mais ainda de figura e a gente realmente fica muito assustado com o que está por vir. Os números a gente sabe que são estarrecedores, mas os números atuais mostram exatamente esse aumento vertiginoso, né, e que não desce. Por exemplo, o painel do Conselho Nacional de Secretários, ele informou que na semana passada, no dia 21, foram 340 mortes no Espírito Santo. O maior número registrado até então foi no dia 14/6/2020, 275 mortos. Então, a gente vê aí uma crescente galopante, não é? O que, na verdade, a gente pode dizer que está acontecendo? Isso tem a ver com a nova variante, né, que a gente já mostrou que tem, mas e com as práticas que as pessoas estão tendo? Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Sim, são as duas coisas, né? Quando os jovens começaram a ser muito acometidos, a gente ficou muito na dúvida. É a nova variante que realmente traz gravidade para o quadro? A gente ainda não sabia as variantes que estavam circulando no estado, agora a gente sabe. Ou é o fato de o jovem estar muito exposto, né? A gente está cansado de ver, a reportagem já mostrou, né? Festas, praias, reuniões, boates, bares. Então, assim, a gente ficou muito nessa dúvida, né? Mas eu acredito que tenha uma parcela importante da variante, porque realmente os jovens, eles chegam em número grande e em uma gravidade diferente do que a gente via acontecer antes, né? E com uma refratariedade ao tratamento, o que é isso? Você trata, né? Você dá o suporte e você não vê a pessoa saindo, você não vê a pessoa melhorando. Claro que alguns melhoram, né? Mas diferente do ano passado, a gente vê pessoas com dificuldade de sair da doença. Então, eu acho que por isso que a gente tem falado numa nova pandemia, porque é uma pandemia por uma nova variante, por um bicho mais grave do que a gente via antes, que era o original, vamos chamar assim. A demora para procurar ajuda, doutora, também pode interferir nesses casos que evoluem para óbito muito rápido? Qual que é o momento hoje, então, de procurar ajuda médica? Sim, a demora tem ajudado, sim, em aumentar a gravidade do paciente. Ele chega num momento que fica um pouco mais difícil a gente manejar o quadro e eu atribuo isso muito à automedicação, né? O que acontece? Você pega a Covid, você está suspeito, você está com o exame positivo, um amigo seu já te manda uma lista de medicamentos que você tem que usar, você toma aquelas medicações todas e você acha que está tudo ok, que você não vai evoluir para a gravidade. Você começa a pensar em procurar atendimento médico quando você vê que você não está evoluindo bem. Você está cansado demais, você está com falta de ar, você está com uma tosse que não passa, uma febre. E aí você chega já no hospital, naquela fase inflamatória, que é aquela cascata da inflamação, numa situação mais grave sim. Então eu atribuo a falta de procurar atendimento médico adequado, seja por teleconsulta, seja por presencial, nos prontos atendimentos ou nos prontos socorros. Doutora, a senhora também disse, né, que o público de 30 a 50 anos ele vem aumentando, disse agora e também no vídeo, e a gente tem informação que esse número está triplicando. A pergunta é, com a vacinação dos mais idosos, há a possibilidade desse vírus ter uma mutação, já que a senhora é infectologista, ter uma mutação e castigar mais ainda os jovens, já que os mais idosos estão protegidos? Os vírus podem mutar a qualquer momento, né? Tanto que nós já temos algumas variantes pelo mundo, mas não necessariamente eles vão mutar porque os idosos estão protegidos e eles vão resolver castigar os jovens. Não, as mutações ocorrem ao acaso. A questão é que os idosos serão mais imunizados, só que tem uma questão. Muita gente acha que quando você toma as 2 doses da sua vacina, você está tranquilo, é um passaporte para a liberdade, é um passaporte para não higienizar as mãos, não usar máscara, fazer reuniões familiares. E não é. As vacinas disponíveis atualmente, em 50% dos casos, elas impedem as formas leves, mas 50% dos casos as pessoas podem ter as formas leves. Então, a cadeia de transmissão da doença continua. E o jovem está menos protegido porque não foi vacinado e talvez ele esteja pegando por isso também. Lembrar que
Talvez isso não seja tão importante no momento, porque a gente não tem uma parcela muito importante do idoso tendo sido vacinado. Então, talvez essa diferença não tenha ainda a ver com vacinação. Tem a ver com a variante realmente sendo mais agressiva e pegando mais aquela parcela da população que normalmente não estava acometida, que é o jovem. Doutora Carol, daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa. Por enquanto, obrigada, mas daqui a pouquinho a senhora volta para a gente continuar nesse assunto tão importante. Exatamente, porque agora a gente fala, ó, a Covid tem dois lados, né? O lado da doença que você acabou de ver, que a gente está falando aqui, tomou uma proporção preocupante com o aumento de mortes e casos graves atingindo a população jovem. E tem o lado de quem perdeu o emprego, de quem viu a renda cair e ficou sem o sustento da família. Muito difícil isso também, né, gente? A repórter Vanessa Calmon vai falar agora sobre o auxílio emergencial que foi anunciado pelo governo do estado. Tem muita gente, claro, com dúvidas. Vanessa está ao vivo com a secretária de Direitos Humanos, Nara Borgo. Ela quem vai falar quem pode ou não receber esse benefício. Vanessa, boa tarde para vocês. Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, George, boa tarde para todo mundo que acompanha o TN1. Pois é, muitas famílias de fato, gente, vêm sofrendo, principalmente economicamente, né, financeiramente no bolso, em levar a comida para dentro de casa durante esse período de pandemia. A gente vai para mais de um ano aí de pandemia, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve corte de salário, então muita gente vem sofrendo com essa situação. E por isso esses anúncios dos auxílios emergenciais são tão importantes para a população. A gente vai conversar então agora ao vivo com a secretária de Direitos Humanos, né, do Estado, Nara Borgo. Vamos tirar um pouquinho das dúvidas do pessoal em relação então a esse auxílio emergencial que vai vir do governo do Estado. Secretária, primeiramente, muito boa tarde para a senhora, muito obrigada pela sua participação no TN1. Vamos começar falando então quem são essas famílias, quem vai poder receber esse auxílio e de quanto é. Olá, boa tarde. Agora aqui nós estamos falando, né, do cartão ES Solidário. Essa é a maior novidade que foi lançada pelo governo do estado nesse pacote de medidas sociais. E esse cartão ele vai beneficiar cerca de 70 mil famílias que são enquadradas na faixa de extrema pobreza. Então, são famílias que têm uma renda per capita de até R$ 147 e que têm filhos de 0 a 6 anos. Essas famílias poderão receber esse auxílio, que serão 3 parcelas de R$ 150. Secretária, essas famílias precisam fazer algum cadastro ou não? Automaticamente elas serão contempladas? Como que elas vão ficar sabendo que elas estão contempladas? Elas não precisam se preocupar em fazer cadastros, nem procurar nenhum local. A Secretaria de Estado de Assistência Social, com base no CadÚnico, tem a listagem dessas famílias. E aí já vai enviar essa listagem para o Banestes, porque o cartão vai ser emitido pelo Banestes. Então, quando essa lista chega ao Banestes, vai ser aberto o cartão, vai ser creditado o valor e aí esse cartão vai ser enviado para os municípios. A entrega vai ficar a cargo dos municípios, também via assistência social. E aí o município vai fazer contato com essa pessoa, vai agendar um horário, porque a gente já está no meio da pandemia e a gente não pode ter aglomeração. Então as famílias podem ficar tranquilas, né? Elas vão receber esse contato e de forma muito organizada vão receber o cartão já com valor de R$ 150 creditado. Agora, secretária, nós temos outros auxílios emergenciais que já foram anunciados, né? Município de Vitória, também município da Serra e o auxílio emergencial do governo federal, além do Bolsa Família. Então, assim, esse auxílio do governo do estado, ele é cumulativo? Como vai funcionar? Sim, ele pode ser cumulativo com outros benefícios que a pessoa receba, não tem problema, desde que ela continue dentro dos requisitos do estado. Então ela pode receber outros auxílios, mas se a renda ainda per capita, né, por pessoa da família dela, for de R$ 147 e ela tiver criança de 0 a 6 anos, ela pode receber, mesmo que ela receba o Bolsa Família, mesmo que ela receba o Bolsa Capixaba, não tem problema. Secretária, para a gente dar esse exemplo então para o pessoal de casa entender, se você mora numa casa com 5 pessoas, você recebe, por exemplo, você foi contemplado pelo município de Vitória, vai receber a primeira parcela de R$ 250. Essa pessoa tem a possibilidade de receber também o auxílio do governo? Sim, quando você divide, né, esse valor, ele não chega aos R$ 147 per capita. Então, ela é elegível para receber o valor do estado também. Agora, secretária, além do auxílio emergencial, existe também a distribuição de cestas básicas. Vamos falar um pouquinho, então. Quem são as pessoas que vão receber essas cestas básicas? Bom, com relação às cestas básicas, são vários os programas do governo, eles são diferenciados. Por exemplo,
via Secretaria de Educação, como os alunos estão sem aula, eles vão receber um valor de R$100, né, enquanto eles estão sem aula, para que a família possa, então, comprar alimentação no sentido de repor a merenda escolar. Também não precisa recorrer à escola, nem à Secretaria de Educação. Esse repasse é via conselho escolar e o conselho escolar vai fazer toda essa dinâmica com os pais dos alunos da rede estadual, né? A gente tem também a ADERES, que vai fazer também a doação de cestas básicas. São 5.000 cestas para os artesãos, para as artesãs, para quem está na economia solidária. Além dessas cestas básicas da ADERES, tem as cestas verdes. É um programa também do governo do estado em que se compra a cesta verde do pequeno agricultor, que está com dificuldade de vender seu produto, e também distribui para esse mesmo público da economia solidária e artesão. Nesse caso, são 6.000. E a gente também tem a compra direta de alimentos da Secretaria de Assistência Social, que a gente está abrangendo hoje 30 municípios, com mais de 30.000 cestas básicas para as pessoas na linha de pobreza, extrema pobreza também, mas com um edital já aberto para a gente abranger todos os municípios do estado, 78 municípios. Secretária, você também, a gente estava conversando, né? Você falou que as pessoas podem doar cesta básica para serem distribuídas? Sim, esse programa do S Solidário do estado, né, tem esse eixo com grande volume de aporte econômico do governo do estado, mas também a gente sabe que só isso não é suficiente. Então a gente tem um eixo do voluntariado. Então você que está em casa pode doar, seja pelo PicPay, S Solidário, seja por conta bancária, ou seja levando até uma das nossas 17 bases do Corpo de Bombeiros alimento, 1 quilo de arroz, uma cesta básica, uma lata de óleo, a gente recolhe e distribui. Só para te dar um exemplo, o ano passado a gente arrecadou R$600 mil e distribuímos mais de 21.000 cestas dos nossos voluntários, do povo capixaba. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigada. Tirando todas as dúvidas, então, em relação ao auxílio emergencial estadual, não precisa se preocupar, gente, não precisa fazer um cadastro. Se você for contemplado, você vai receber uma ligação e aí vai poder ter acesso, então, a esse valor. E a gente fala, então, rapidamente dos auxílios municipais. Você que é morador de Vitória, existe um auxílio emergencial municipal de R$500, que será dividido em 2 parcelas de R$250 para famílias inscritas no CAD Único em situação de extrema pobreza. O município da Serra foi outro município que também anunciou auxílio emergencial. Gente, vão ser 12 parcelas no valor de R$150, também para famílias inscritas no CAD Único em situação de extrema pobreza. Então, nos próximos dias, você já pode receber uma ligação dizendo que você foi contemplado nesses auxílios emergenciais. Só lembrando, então, que a secretária disse que o auxílio emergencial ele pode, sim, ser cumulativo. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Tá certo, Vanessa. Obrigada pelas informações. Assunto importantíssimo. Agradeço também a secretária e todo mundo tem que verificar o cadastro no CAD Único. Tem que estar tudo em dia lá. Isso aí. Olha, uma universitária foi assediada por um motorista em Barcelona, na Serra. O condutor parou o veículo, pediu uma informação e começou a mostrar as partes íntimas para a vítima. Pois é, a jovem, chorando muito, saiu correndo para casa. Ela publicou o caso nas redes sociais e, para surpresa, outra mulher relatou que passou pela mesma situação no mesmo bairro. O choro da Gabriela é de revolta. Ela está traumatizada com o que viveu. Eu vou dormir, ver a imagem. A noite passada eu sonhei com isso. É um trauma que vai ficar. A estudante de 21 anos voltava para casa na última sexta-feira quando foi abordada por um homem em um carro. A princípio, ele queria apenas uma informação. Ele me parou e falou, menina, eu olhei e ele falou assim, você pode me informar onde fica, como que eu faço para ir para Porto Canoa? Eu sabia dizer, comecei a explicar. Teve uma hora que eu notei que ele estava olhando muito para minha perna. Eu estava de short, ele estava olhando muito para minha perna. Aí eu já maldei, foi a hora que eu falei, tem alguma coisa estranha. E aí eu olhei para dentro do carro diretamente e ele estava com o pênis de fora, se masturbando. E aí na hora o choque foi muito grande. E aí eu me assustei e gritei, falei, meu Deus! E aí segui andando. A ficha da Gabriela só caiu quando chegou em casa e ela entrou em desespero. A mãe ouviu o choro da menina ainda no portão. Na hora que eu vi, ela estava em prantos. Eu falei, o que é que aconteceu com você? Pelo amor de Deus, abri o portão.
E aí ela veio falando, mãe, aí ela foi contando a história e eu fiquei desolada, porque era para eu estar com ela e evitar que isso acontecesse. E aí eu não estava, e aí vem a culpa, vem a raiva de saber que tem gente nojenta desse jeito no mundo. Câmeras de vídeo monitoramento da região mostram o momento em que Gabriela segue pela rua e esse carro cinza passa por ela. Segundo Gabriela, ela foi abordada logo à frente pelo homem que dirigia esse carro. Tudo aconteceu nesta avenida, a principal do bairro Barcelona na Serra, em plena luz do dia. O que a Gabriela sofreu é crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de reclusão. A Gabriela já fez o boletim de ocorrência e agora espera que o homem seja localizado, para que outras meninas não sofram o que ela sofreu. Além de denunciar o crime, Gabriela fez um desabafo nas redes sociais. Para surpresa dela, muitas mulheres mandaram mensagens contando relatos parecidos com o que ela viveu. Uma delas chegou a dizer que também foi abordada no mesmo bairro e da mesma forma há 2 meses. Tem uma menina que ela entrou em contato comigo, falou que morava aqui no bairro, eu nem conheço, mas ela falou que morava aqui, que, se eu não me engano, em janeiro, ela passou pela mesma situação, que ela estava passando aqui na rua, um carro abordou da mesma maneira, foi a mesma abordagem, e aí ela falou, olha, o meu carro foi assim, assim, assado. E aí eu falei, eu ainda não sei qual o meu, eu só lembro da cor, mas não lembro o modelo, enfim. Quando eu descobri, eu já mandei para ela. Ela falou, é esse. Agora a Gabriela tenta digerir tudo o que aconteceu. Ainda muito assustada, ela se apega ao apoio de inúmeras mulheres que mandaram mensagens de carinho pelas redes sociais. O que a Gabriela sofreu, muitas sofrem todos os dias, nos ônibus, nas ruas e até dentro de casa. Uma realidade que não dá mais. Tem que mudar. A gente tem que dar um basta nisso, tem que tentar. Até quando, né? Histórias como essa. Olha só, a Gabriela fez o registro online. O número do boletim não havia sido validado ainda até agora há pouco. A gente entrou em contato com a Polícia Civil. A informação é que todos os casos formalizados nas delegacias, sejam elas físicas ou online, são investigados. Mas fica aí o alerta, né? E a ronda policial continua com a repórter Suzy Faria. Suzy Faria tem mais informações para a gente. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, tudo bem, George, Bruna, amigos do TN? Olha, hoje nós começamos a nossa ronda policial falando sobre uma perseguição que teve ontem à noite entre os bairros de Nova Almeida e de Costa Bela, na Serra. Uma perseguição que teria começado, de acordo com a polícia, porque um motociclista estaria andando em alta velocidade, colocando a vida de pessoas em risco. Vamos acompanhar aí a matéria, George. Tudo aconteceu por volta das 10 horas da noite. A troca de tiros pôs fim a uma ação da Polícia Militar que começou a alguns quilômetros daqui, no balneário de Nova Almeida, e acabou bem em frente à entrada do bairro Costa Bela. A moto com os 2 homens perseguidos pela polícia perdeu o controle assim que passou pelo bloqueio. E os 2 foram cair no mato. De acordo com a informação dos policiais, eles começaram a fazer uma perseguição à moto porque o motociclista estava andando em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas. Numa tentativa de abordar a moto, eles acabaram fugindo. Por isso, os policiais vieram de Nova Almeida e a Força Tática, já avisada, tinha feito o bloqueio aqui. Os policiais fizeram bloqueio, usaram armamento não letal, como bala de borracha, e também efetuaram os tiros de pistola. Na queda da moto, dentro desse mato, um deles foi capturado. Wanderson Reis Beijo, de 19 anos, foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Ele já teve passagem pela Justiça por furto. O outro fugiu pelo mato. Após vasculhar o local ainda à noite, os policiais militares desistiram da busca. No local, os moradores que moram próximos da rodovia acompanharam apavorados os tiros. Nunca haviam visto algo como isso por aqui. Deu muito tiro, a minha esposa ficou, que ela tinha operado pouco tempo já de câncer, ela ficou desesperada, ela ouviu os tiros lá e me chamou, falou, Lauri, tá tendo muitos tiros. Foi muitos tiros mesmo, foi mais de 10 tiros. Assustou todo mundo, ficamos todo mundo assustado aqui, porque a gente nunca viu um negócio desse aqui, entendeu? Pela primeira vez, ficamos muito assustados.
Os policiais militares na ocorrência disseram que, além de colocar a vida de outras pessoas em risco, o motociclista ainda tentou atropelar os policiais que faziam ali um bloqueio antes da entrada do bairro Costa Bela. Agora, a Polícia Civil encaminhou em nota uma atualização sobre esse caso, dizendo que o rapaz, o Anderson Reis Beijo, de 19 anos de idade, não foi autuado. Ele foi ouvido, nada tinha contra ele, como ele não tinha qualquer tipo de acusação, foi liberado depois de prestar depoimento na Delegacia Regional da Serra. Entretanto, o motociclista que teria provocado toda essa confusão ainda continua desaparecido. Agora, George e Bruna, um outro caso que nós vamos mostrar também aí na ronda policial é que os policiais militares, ao fazer uma abordagem a um carro com vários suspeitos dentro dele, lá na BR-101 na Serra, impediram a execução de um rapaz que sequer sabia que estava sendo levado pelos colegas para ser morto. Acompanhe aí nessa matéria. A prisão aconteceu na Serra, na BR-101, perto da entrada do bairro Taquara. Com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar parou esse veículo e deteve 5 pessoas de idades entre 18 e 21 anos. Em revista ao veículo, acharam um revólver e no bolso de um dos ocupantes, drogas. Os detidos foram levados para a Delegacia Regional da Serra. O curioso mesmo foi o que os policiais descobriram quando passaram a observar os textos de WhatsApp dos celulares apreendidos. Em um deles, descobriram que, na verdade, eles estavam levando um dos integrantes ali daquele grupo para ser executado em Vila Velha. O motivo é que, em uma das conversas de celulares, o traficante de lá queria a cabeça de um cara daqui. Por quê? Ele teria mantido relações sexuais com a mulher do traficante. E olha só a artimanha que foi colocada aí. O rapaz de 18 anos, que seria a isca, estava sendo levado para lá para ser executado, não sabia que isso ia acontecer. Estava sendo entregue pelos próprios colegas para ser assassinado no município Canela Verde. De acordo com os policiais, a mensagem foi apagada pouco tempo depois de postada. Por isso, não entrou na ocorrência. O rapaz, que seria morto, acabou sendo salvo ao ser detido pela polícia. Teve uma nova chance na vida e descobriu que a galera que ele anda não é tão amiga assim. Pois é, desses 5 aí, um rapaz de 18 anos acabou sendo detido, de acordo com a nota da Polícia Civil, e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também por atribuir identidade falsa a ele. Ou seja, na hora da prisão disse que era uma pessoa, quando chegou na delegacia se descobriu que era outra. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. E um outro de 21 anos de idade foi liberado após assinar um termo circunstanciado porque estava de posse de drogas, na verdade. E olha, George, Bruna e também amigos do TN, este não é o único caso, mas o último que eu vou falar com vocês hoje é sobre uma coletiva que aconteceu agora há pouco com o delegado Rodrigo Sandimori. Ele acabou elucidando um caso que aconteceu em dezembro de 2020 em Central Carapina, na Serra, num local denominado Favelinha. Ele acabou prendendo 7 de 8 pessoas que integravam uma gangue que agia naquele lugar com extrema crueldade. E o crime que eles acabaram sendo detidos dessa vez, presos, que aconteceu no dia 20 de dezembro, é o assassinato cruel de Cosme de Jesus Souto. Ele foi morto, ele era um ex-traficante que veio de Conceição da Barra e estava morando na Favelinha há cerca de 3 meses, lá em Central Carapina. Agora, você deve estar pensando que ele foi assassinado exatamente porque era traficante, ex-traficante de Conceição da Barra. Não. O motivo do crime atribuído a essa gangue aí foi que eles descobriram que Cosme tinha dentro de casa 2 armas e queriam as armas dele. O que eles fizeram? Quando Cosme estava chegando em casa, numa noite, a gangue parou o veículo, tirou ele à força de dentro do carro e foi levando ele até a casa. Lá dentro, foi espancando, agredindo, lá dentro eles conseguiram achar as armas. E olha, nem mesmo os filhos implorando para que ele não fosse morto, ele acabou assassinado de forma cruel. E quem conta como foi é o delegado Rodrigo Sandimori. Vamos à entrevista. Eles abordaram o veículo da vítima,
retiraram ela de dentro do veículo mediante emprego de arma de fogo, arrastaram a vítima pela rua, batendo nela na frente de toda a população até a sua residência. Quando eles chegaram na residência, um dos indivíduos localizou 2 armas de fogo da vítima que estava no seu telhado. Após encontrarem essas armas de fogo, eles arrastaram a vítima para frente da sua residência. A vítima, vendo que iria morrer, tentou pegar a arma de um dos indivíduos, porém um deles, que estava com a arma praticamente encostada no seu peito, efetuou um disparo de arma de fogo que levou a vítima a óbito no local, na frente da esposa e dos 2 filhos, que ajoelharam e imploraram para ele não ser morto antes da execução. Pois é, foram crianças de 6 e 4 anos que ajoelharam, assim como a mulher de Cosme, com um filho de 6 meses no colo. Todos eles imploraram para que eles não fossem mortos, mas o Juninho Capeta, como é conhecido, o dono aí dessa gangue, o chefe dessa gangue, não teve piedade e assassinou na frente dos vizinhos e também da própria família. Juninho Capeta também é responsável por um crime que aconteceu no dia 1º de janeiro, também em Central Carapina, onde 4 pessoas foram feridas. E você deve lembrar desse caso porque um carrinho com um bebê dentro acabou sendo deixado para trás quando a gangue chegou atirando em idosos, em crianças, sem se importar com ninguém. Uma mulher que foi atingida nesse dia acabou ficando paralítica. Mas Juninho Capeta, para a felicidade dos moradores de Central Carapina, já está na cadeia. É com vocês, Bruna George. Valeu, Suzy. Muito obrigado aí pelas suas informações. Olha, a gente volta a falar sobre Covid-19. Com 24 horas de diferença, um casal de Colatina morreu vítima da Covid-19. Maria de Fátima, de 66 anos, foi a primeira a não resistir à doença. Ela estava internada no Hospital Silvio Avidos, em Colatina, e teve morte confirmada na quinta-feira da semana passada. Um dia depois, mais um choque para a família. O marido de Maria, seu José Eugênio, de 69 anos, também acabou morrendo. O casal estava junto há quase 50 anos e teve 11 filhos. Mesmo enfrentando dificuldades, marido e mulher eram conhecidos na região por ajudar ao próximo, dividindo o pouco que tinham. Pois é, ainda em Covid, gente, a morte de uma diretora de escola em Linhares comoveu toda a cidade. Ela foi vítima, como eu disse aqui, da Covid. Rosângela Moreira, de 50 anos, foi internada na UTI do Hospital Rio Doce na sexta-feira passada, mas ontem ela acabou morrendo após apresentar complicações no quadro de saúde. Rosângela era bastante conhecida na cidade, já que dedicou 30 anos ao magistério. Atualmente era diretora de uma escola infantil. Ontem, uma carreata foi feita em homenagem a ela. Familiares, amigos, alunos e colegas de profissão lamentaram a perda. Como a gente estava conversando agora há pouco, com a doutora Caroline, o número de mortes vem aumentando aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, 29 pessoas perderam a vida. O número de casos confirmados de ontem para hoje é alto também. Foram 1.550. Vamos dar uma olhadinha no painel da Covid? São 374.215 casos confirmados até o momento. 7.278 óbitos desde o início da pandemia, 345.632 pacientes conseguiram se recuperar. E tem outro dado, George, que vem chamando a nossa atenção, é que 31 municípios aqui do Espírito Santo já estão com a média de mortes acima da média estadual, que até a última quinta estava em 17,66 mortes a cada 10 mil habitantes. Por exemplo, em São José do Calçado, gente, essa média já está acima dos 32 óbitos para cada 10 mil habitantes, quase o dobro, Número muito alto para uma cidade do interior, uma cidade pequena. Gravíssimo, Bruna. E olha, não está tendo vaga, gente. Olha, o número de taxa de ocupação de Covid, de UTI em todo o estado é 95,39%. Na região metropolitana, que é a Grande Vitória, 94,55%. No sul, 92,81%. E na região central, 92%. No norte, 98,48% vagas. A doutora Carolina está aqui com a gente novamente. Doutora, e eu faço a pergunta. Já tem uma discussão entre as secretarias municipais para escolher quais são os critérios de quem vai entrar numa UTI. É um momento muito difícil para um médico, não é? A gente chama isso de alocação de recurso. É quando você precisa escolher aquele paciente que você acha que tem mais chance de sair
e optar por dar esse leito de UTI para esse paciente. Eu desconheço algum protocolo já escrito pela Secretaria de Saúde, mas todos os hospitais fizeram, né? No ano passado, no pico da pandemia, em junho e julho, todos nós preparamos os nossos protocolos de alocação de recursos, mas nós não precisamos utilizar, graças a Deus. Hoje, a gente já volta a conversar sobre ele e é por isso que a gente está tão assustado, porque isso é o pior que pode acontecer com um profissional de saúde, né? Você saber tratar e você não ter como tratar o paciente. Então, isso traz, assim, uma angústia muito grande e a gente acredita que isso vai precisar acontecer nas próximas semanas. É isso que vocês mostraram na reportagem, né, sobre casais morrendo com 24 horas de diferença. Tem sido muito comum, não só a morte, né, mas também a internação. Não é incomum a gente ter numa UTI um casal internado, numa enfermaria um pai, um filho, um primo, um sobrinho. Não é incomum. A gente tem visto famílias todas infectando e alguns deles internando com gravidade. Doutora Caroline, na última sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde registrou aí uma fila de espera de 65 pacientes por um leito. 11 estavam aguardando leitos de UTI. O que essa espera pode significar num momento tão grave como esse? Pode significar agravamento do quadro do paciente e até óbito. Os 94, 95, 96% de UTI, lembrar que isso é em cima do número de leitos que a gente conseguiu criar no ano passado. Os hospitais dobraram, triplicaram, quadriplicaram. É complicado mesmo. 4 vezes mais o número de leitos de UTI, né? A gente tem feito leito de UTI em todos os ambientes. Então, 96% é muito maior do que isso, né? 200% a 300%. E assim, e aí tem um limite de capacidade de ampliação por conta não só de equipamento, de ventilador, bomba de fusão, como também medicação e profissional. Tem sido muito difícil você conseguir profissional para colocar numa UTI nova. Enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, fisioterapeuta. Tem sido muito difícil. Então, assim, é assustador. É assustador. Doutora Carolina, eu queria agradecer a sua presença, né? Quem quiser seguir a senhora nas redes sociais, doutora Carolina Salume. @ doutora Carolina Salume. Isso, doutora Carolina Salume. Muito obrigado pela participação. Um prazer e saúde para todos nós. Obrigada, doutora. Olha, gente, primeiro dia útil de proibições no comércio. A maioria está de portas fechadas. Quem funcionou precisou garantir o transporte dos funcionários. Ônibus agora só para quem trabalha na área da saúde. Sem ônibus nas ruas, os funcionários deste supermercado em Vitória chegaram para trabalhar de van. O comércio continua considerado essencial pelo novo decreto e pode funcionar durante a quarentena, inclusive nos dias dos feriados que foram antecipados na capital. Outro ramo que também pode funcionar é o de autopeças, assim como as borracharias e também as oficinas mecânicas. Apesar da liberação para o funcionamento de alguns comércios, com as medidas ainda mais restritivas, a maior parte tem que fechar. Bancos e lotéricas, comércio atacadista e lojas de materiais de construção foram inclusos nos comércios não essenciais e, portanto, não podem abrir. As atividades de pesca no mar também estão proibidas. As novas proibições se unem às do início da quarentena, como o fechamento de shoppings, salões de beleza, lojas de roupas e outros segmentos, que podem funcionar apenas no delivery. As medidas valem até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa. O impacto esperado para o comércio é grande. A semana anterior, nós estimamos um prejuízo ou deixamos de faturar na ordem de 350 a 400 milhões de reais. Essa semana eu tenho a impressão que vai ser mais do que o dobro. Por quê? Porque essa semana ela globalizou vários segmentos que até então eram essenciais, que passou a não ser essencial durante a semana. O objetivo das medidas é tentar restringir a circulação de pessoas, reduzindo também a contaminação em massa pelo novo coronavírus. O estado vive o pior momento da pandemia, com hospitais entrando em colapso e pacientes perdendo a vida todos os dias. Existe uma revolta, entre aspas, dos empresários que a grande maioria não entende assim, mas felizmente estamos tentando conscientizar que tem a necessidade disso, pela situação gravíssima que temos, O que nós esperamos que, a partir do dia 4, vida nova, recomeço, e não tenhamos novas surpresas de outras sanções que poderão ser tomadas. Mas vamos entregar nas mãos de Deus e tudo vai dar certo.
E o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, sancionou hoje o projeto de lei que antecipa 3 feriados para esta semana. Então, atenção, viu? Os feriados antecipados são de Nossa Senhora da Penha, Corpus Christi e o aniversário do município. Então, a cidade de Vitória vai ter um feriadão que começará amanhã, emendando com a Páscoa no domingo, quando está previsto o fim da quarentena aqui no estado. O ex-goleiro da Desportiva e do Rio Branco morreu em um grave acidente na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Augusto, de 21 anos, era o carona do veículo e foi arremessado para fora. O motorista perdeu o controle do carro, bateu num poste e capotou. Ele fez um teste de bafômetro que deu positivo. O acidente aconteceu por volta de 1h15 da madrugada de domingo. Foi no quilômetro 9 da rodovia Leste-Oeste, no trecho que fica em Vila Velha. O motorista, identificado como João Vitor Gomes Geiger, de 21 anos, ia de Cariacica para Vila Velha. Ao passar pela ponte de Rio Marinho, João Vitor perdeu o controle do carro, que atravessou o canteiro central, se chocou com um poste de iluminação pública e capotou em seguida. O choque foi tão violento que o carona do carro, identificado como Augusto Silva de Freitas, de 21 anos de idade, foi jogado para fora do veículo. De acordo com a polícia, ele foi lançado a cerca de 15 metros do acidente. E ainda de acordo com a polícia, nenhum dos 2 ocupantes do carro usavam cinto de segurança. João Vitor não teve lesões graves, foi socorrido para o hospital. O teste do bafômetro deu positivo e acusou 0,08 miligramas de álcool por ar expelido. O corpo de Augusto foi levado para o DML. Ele foi goleiro da Desportiva. Atuou na categoria de base de clubes do estado e se destacou na Desportiva, onde foi titular e capitão da equipe, que disputou a Copa São Paulo de Juniores em 2019. Na internet, muitos colegas e até o clube lamentaram a morte dele. O suspeito de 21 anos foi autuado por homicídio culposo por embriaguez ao volante. Ele será encaminhado ao presídio assim que receber alta médica. E agora a gente fala de mais um acidente, tá? O motorista perdeu o controle do carro e foi parar dentro de um posto de combustível. O cunhado dele ficou ferido. O condutor tinha sinais de embriaguez. O acidente aconteceu neste posto de combustível que fica em Vale Encantado, Vila Velha, e foi cedo, por volta de 8h30 da manhã de domingo. O motorista, identificado como Joélio, visivelmente embriagado, perdeu o controle do veículo na curva e colidiu violentamente dentro do posto. 2 funcionários estavam no local e, por sorte, não foram atingidos. A frentista contou que ela e o colega costumavam ficar sentados numa mureta por onde o carro descontrolado passou e destruiu tudo. Graças a Deus mandou o sol e a gente não sentou. Porque sempre de manhã a gente fica sentadinha ali. Que livramento, hein, minha amiga? Livramento. E tempo de bater na bomba também, né? Explodir tudo. O SAMU foi chamado e o Corpo de Bombeiros também. É que o cunhado do motorista ficou preso às ferragens e precisou de ajuda para ser desencarcerado. Ele estava no banco do carona. Já o motorista, bem, ele precisou de um esfrega da polícia. É que mesmo embriagado, desacatou os policiais e acabou detido. O policial falou alguma coisa, ele meio que se alterou. Estava alcoolizado. Bem, o suspeito de 35 anos foi autuado por embriaguez ao volante e foi liberado para responder inicialmente em liberdade após o pagamento da fiança. Começaram hoje as inscrições para o CNH Social. São 3.000 vagas para tirar habilitação de graça. Os candidatos podem se inscrever até o dia 7 de abril, exclusivamente no site do Detran. Para se inscrever, é necessário estar no CadÚnico para programas sociais do governo federal, ter 18 anos, ter renda familiar de até 2 salários mínimos. O resultado da primeira fase será divulgado no site do Detran no dia 13 de abril. E a seguir, universitária conta o sufoco que passou em Vila Velha. Ela e a filha foram assaltadas por um bandido encapuzado. Covid tira a vida de João Faé, o Papai Noel, conhecido por levar alegria às crianças em shoppings da Grande Vitória. E a previsão de chegada de novas doses da vacina contra a Covid e a imunização de idosos acima de 65 anos. Fique atento ao calendário na sua cidade. A gente volta rapidinho. Estamos de volta. Um acidente em Domingos Martins deixou um motorista de um caminhão ferido. O veículo seguia no sentido Vitória quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um barranco.
A cabine do caminhão ficou bastante destruída e o condutor acabou ferido. Mas apesar do susto, ele estava consciente e foi socorrido por uma ambulância do SAMU. Parte da carga de suco ficou espalhada pela pista e o trânsito fluiu no sistema Pare-Siga. Agora, o local já está todo liberado. Bandido de bicicleta rende mãe e filha. O crime aconteceu numa avenida muito movimentada em Itapuã, Vila Velha. Um detalhe, tá? O assaltante, um menor de 17 anos, acabou detido por populares e levou uma surra. A universitária que não quis se identificar estava com a filha de apenas 6 anos quando foi abordada pelo criminoso de bicicleta. Eu fui abordada por um jovem de 17 anos de bicicleta, ele estava até encapuzado. E aí ele veio com uma faca e pediu dinheiro, só que na hora eu não entendi muito bem, já peguei meu celular e dei para ele. Durante o assalto, a menina chegou a perguntar à mãe o que estava acontecendo. Na hora minha filha também ficou muito assustada, né, normal de criança de 6 anos, e não entendeu nada. E ela só me perguntou, mamãe, por que o rapaz está levando o seu celular? Por que você entregou o seu celular? Eu não tive nem resposta. O crime aconteceu na Avenida Resplendor, uma das principais do bairro Itapuã, em Vila Velha. Logo depois do assalto, o criminoso acabou batendo com a bicicleta e a vítima conseguiu chamar a atenção. E ele muito assustado, muito nervoso, ele pegou a bicicleta dele e acabou batendo a roda da bicicleta no carro. E aí tinha muito movimento na rua, né? E nisso o rapaz que estava perto não entendeu muito bem o nervosismo dele e eu comecei a gritar, falei que ele tinha roubado meu celular para pegar ele e todo mundo da avenida começou a gritar e o motoboy estava passando nessa hora e voltou para pegar ele. O criminoso é um menor de 17 anos. Ele foi trazido pela polícia para o DPJ de Vila Velha. Era por volta das 7h30 da noite. A universitária e a filha dela caminhavam por essa calçada. E quando chegaram exatamente aqui nesse ponto, elas foram abordadas pelo criminoso. A vítima ainda contou que a região está muito insegura e que falta policiamento. Está muito deserto. Lá tem, como todo mundo sabe, lá em Itapuã tem muitos becos. E ali muito escuro e realmente não tem policiamento. Aí as pessoas ficam com medo de sair de casa e às vezes precisa, né? E tá desse nível. A PM informou que está presente no bairro 24 horas por dia, fazendo o policiamento ostensivo e o patrulhamento preventivo. Já em relação ao adolescente que cometeu o assalto, a PC disse que ele vai responder por ato infracional similar ao crime de roubo e foi apresentado ao Ministério Público, que vai decidir sobre a internação ou não. E um idoso bastante conhecido por representar Papai Noel nos shoppings da Grande Vitória também foi uma vítima do coronavírus. Seu João Antônio Faé, de 73 anos, morreu na madrugada de sábado após ficar 2 semanas entubado. O idoso foi comerciante por 40 anos e há 5 atuava como Papai Noel de shopping. Por onde passava era muito querido, não só pelas crianças, mas também por adultos que faziam questão de tirar uma foto com ele. Seu João era casado há mais de 50 anos e pai de 2 filhas. O enterro aconteceu ontem em Vila Velha. Mais uma vítima, não é? Tristeza, gente. E olha, em Vila Velha, moradores registraram filas e aglomeração numa escola durante a vacinação. Olha só, todo mundo juntinho, pessoal. Ó, isso aqui é a fila de espera da UMF Leonel Brizola idosos. Isso porque nós tivemos que esperar abrir agendamento para que nós pudéssemos conseguir marcar o horário. E aí o descaso total. Não tem ônibus, falta de gestão do administrador. Vila Velha tem carro à disposição da Secretaria de Saúde. Vamos à explicação. A Prefeitura de Vila Velha informou que houve um atraso de 20 minutos de alguns funcionários devido à dificuldade no meio de transporte. Ressaltou que no local não há filas nem aglomeração, apesar do vídeo que a gente viu. Pois é, fila também em Castelo e era uma fila de carros quilométrica. A Prefeitura disponibilizou apenas um ponto de vacinação. A imunização era para idosos com mais de 70 anos e aconteceu no Centro de Eventos e Esportes do município. Antes mesmo das 9 da manhã, uma longa fila aí, de veículos se formou e idosos tiveram que esperar horas para tomar a vacina. Apesar das inúmeras reclamações, a Prefeitura informou que tudo ocorreu dentro da normalidade. Cerca de 1.500 pessoas foram imunizadas, tanto no sistema drive-thru quanto aqueles que foram a pé.
E olha, tem gente com dificuldade para acessar o agendamento online. Para o público dessa faixa etária, foram reservadas 6.000 vagas, faixa etária acima de 65 anos, né? A fase mais terrível da pandemia, uma simples imagem acalenta o coração. Um caminhão parado e sendo abastecido com o líquido mais desejado da humanidade. Caminhões que vão seguir pelas BRs rumo ao sul e ao norte do Espírito Santo para levar a vida. Estas doses que vão abastecer o interior do Espírito Santo e também a região metropolitana chegaram aqui no estado na noite da última sexta-feira. Ao todo, são 79.900 doses que vão imunizar também os capixabas com idades entre 65 e 69 anos de idade. Destas, 6.000 foram destinadas à Vila Velha, que já começou a imunização deste público prioritário. Nós temos recebido a vacina, mas de uma forma gradativa, assim como o Estado também vem recebendo as doses gradativas. Recebe o Estado, repassa aos municípios. E assim os municípios administram a dose. O agendamento foi feito e se esgotou horas depois. Todo o município tem 19.000 pessoas nesta faixa de idade. As cidades só conseguem se planejar e agendar quando sabem quantas doses vão chegar. Qual é a nossa orientação e qual é a nossa organização para esse público que ela não tem acesso, por algum motivo, à tecnologia? É que elas busquem a unidade de saúde faça o cadastro dela, porque o cadastro ele é importante para a gente, ele é um registro para a gente. E essas pessoas elas terão o agendamento delas efetuado ali naquela unidade de saúde, para que elas possam retornar ali e fazer a vacina delas. A dona Maria da Glória tem 67 anos e não conseguiu fazer o agendamento. E a avó Maria vai precisar de ajuda, tá? É que ela não lida muito bem com tecnologia. Eu não sei entrar nem na internet. Eu tenho um telefone que tem internet, mas não sei entrar. É muito difícil pra gente. Aí procuro complicar as coisas. Eu acharia que tinha que facilitar as coisas melhor. Entendeu? Que a gente tinha que ter mais facilidade, entendeu? Mas eu procuro complicar as coisas. O agendamento para os outros públicos continua. A vacina é a única certeza. A certeza da vida. É uma vitória, então é um momento feliz. E a gente, claro, fica aí na expectativa para a chegada de mais uma nova remessa, né? E assim a gente vai ampliando a vacinação. Bom, em Cariacica, a vacinação também começou hoje e um novo agendamento abre agora à tarde. Então, atenção, você que é morador de Cariacica. Em Vitória, as vagas acabaram bem rápido e agora é ficar de olho para novos agendamentos. Já na Serra, a agenda deve reabrir a partir das 4 da tarde. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, assinou neste domingo um ofício ao diretor do Instituto Butantan, manifestando a intenção de comprar 400 mil doses da vacina produzida pela instituição, a Butanvac, anunciada na última semana. O imunizante, anunciado na última sexta-feira pelo governo de São Paulo como uma vacina totalmente desenvolvida no Brasil, teve pedido protocolado junto à Anvisa para a fase de testes clínicos em humanos. Neste sábado, a Secretaria de Saúde de Vitória ampliou a faixa etária da vacinação para idosos com 65 anos ou mais. Olha aí, minha gente, que novidade maravilhosa. Para a alegria da criançada, chegou o Damari Kids. Ele é gostoso, cremoso e cheio de vitaminas que vão trazer muita energia para os nossos baixinhos. Mas não é só isso não, tá? Chegou também o creme culinário e chegou com tudo, tá? Ele pode substituir o creme de leite leve e deixar suas receitas ainda mais cremosas e saborosas. Essas novidades vão fazer toda a diferença para você e sua família. Não fica de fora não, tá? Experimente você também. Com o Damari, tudo fica mais gostoso. Olha, para dar um alívio nesse momento de tensão e dor, afinal, já são mais de 7.000 mortos no estado, grupos de pessoas têm se reunido na porta de hospitais para orar e cantar pelos doentes. No fim de semana, 25 pessoas levaram palavras de fé e esperança às pessoas internadas em um hospital de Vila Velha. Eles cantaram louvores e fizeram orações. Vem inundar, encher esse lugar. É o Deus. Enquanto o grupo está
estava ali, um idoso se aproximou e agradeceu ao gesto de esperança. Ele tinha acabado de receber alta, ficou 45 dias internado na UTI. Que maravilha, né? Um trabalho que merece o nosso parabéns. Esse é um momento em que não podemos perder a esperança e a fé de que tudo isso vai passar. Continue com a gente, já já. Te ensina a dança da vacina. Ele comemorou a imunização contra a Covid dançando num posto de saúde. E você vai saber como ganhar essas cestas de chocolate para você se deliciar no domingo de Páscoa. Perde não, a gente já volta. A gente volta a falar da Covid porque vocês precisam ver esse vídeo. Você já ouviu falar na dança da vacina contra a Covid, George? Não. Eu também não, mas o seu Zé vai te ensinar, olha só. Toma conta de tudo de vocês. Amém. Eu tenho certeza que está aqui meio sem estrela, viu? Amém. Papai tá muito nervoso, pai. Toma conta de tudo de vocês. Amém. Eu tenho certeza que está aqui meio sem estrela, viu? Amém. Papai tá muito nervoso, pai. Olha, seu José está representando todo mundo. Eu vou estar exatamente assim quando eu for vacinada também. Se Deus quiser. Que gracinha, seu José. Ele tem 74 anos, gente, e recebeu a primeira dose no sábado. A esposa vai ser vacinada na próxima quarta-feira. Certamente vai ter mais dança da vacina aí para essa família. Bom demais, né? São cenas que trazem alívio e esperança para a gente nesse momento. Esperamos que essa dança vire normal. Verdade, muita dança. Agora, né? Olha, agora foca nessa imagem. Tem a imagem aí? Essa imagem deliciosa, cesta de chocolate da promoção Páscoa Divertida à Tribuna. O participante tem até hoje para entregar o cupom com selos na portaria da Rede Tribuna, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, ou nos locais listados no regulamento que está no site do Tribuna Online. Pois é, gente, o sorteio acontece ao vivo aqui no TN1 na próxima quarta-feira. Os 20 premiados vão receber um kit delicioso com chocolates da Lê Chocolatier. Esse kit aí, ó, que tá na tua tela. Mas vai ter promoção para os amigos do TN também. Então fique ligado para ganhar seu kit, combinado? Combinadíssimo. Mas eu acho que o kit está invertido. Viram lá a Bruna Vamos fazendo virar, favor? Põe né? a frente Verdade, do kit ó. para ficar mais bonito. Olha só. Olha aí, Bruna, você virou chocolate para você, virada. porque você tava de olho nele. Poxa, descobriram o meu truque. Eu queria tudo para mim, mas tá aí. Olha que coisa Agora linda. sim. Linda demais a cesta, gente. Vamos concorrer. Valeu, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal e nós te esperamos amanhã. Vamos nessa, 12h44. Ótima semana pra gente. Beijo, até amanhã.